Esse é o período de 1300 até 1700. Que é quando a maçonaria muda a cara dele. Então, ele deixa de ser uma guilda de pedreiros para ser uma sociedade secreta que junta cientista. Vamos chamar de cientista, mas todo tipo de filósofos, pensadores. Mas o que muda nisso? O que muda na estrutura? A estrutura. Ela não muda, ela não muda com os encontros. Então a gente tem... Mas tem chefes, tem pessoas acima, pessoas abaixo. Até esse momento tinha, sempre tem. Ou era uma coisa fragmentada? Ele é dividido em células. E cada célula é totalmente independente da outra, chama loja. Tá. O inglês é lodge, que lodge quer dizer alojamento. Foi traduzido errado para o português. Era para ser alguma coisa desse tipo. O nome correto é alojamento. Tá. E aí eles se juntavam, era uma taverna, eles se juntavam para beber e filosofar. Né? E aí esses pensadores se juntavam. Mas como começava essa organização? De um cara... Normalmente vai acontecer o passado, né? Eu já vou responder uma pergunta que está no chat paralela a isso. O de sempre. Não leia o chat enquanto está na conversa. Eu vou convidar você porque te conheço, nós temos pensamentos em comum e vou te falar, vamos pra taverna que os meninos gostam de conversar. Não, mas a minha pergunta era assim, tudo bem, você me convidou... Papo de convites. Tudo bem, mas tem um chefe, tem alguém que organiza... Estruturalmente ainda não. Nesse momento não. Porque tem muitos ritos diferentes. Depois a gente vai entrar num ponto da maçonaria que chama ritos. Tá bom. Que a galera olha e fala, maçonaria é tudo igual. Alguém pega o celular dele aqui pra ele não ficar vendo o chat aqui. Só no Brasil tirar meu trabalho aqui. Diferentes. Então eles tinham esse ritual de abertura, fechamento da reunião. Tá. Que é igual você faz aqui, ó, lá terráqueos, passa a vinheta. Então, mas não tinha, por exemplo, colaborar com dinheiro, colaborar com algum jeito. Tinha, tem todo um processo, porque isso vem da alquimia. Então aí você já colocou um elemento novo. Um elemento novo. Então você tinha ali, você estava dividido ali nos 4 elementos. Então você tem uma primeira parte que é isolar aquela estrutura dos olhares profanos. Então, elemento terra. Tá. Mas isso quem criou? Isso não, isso já vem com os alquimistas. Não concordo nada com isso. O ponto mais interessante que eu acho que vai ser legal pro Marcelo o Marcelo continuar é que a maçonaria ela vai beber de diversas correntes de pensamento. Então você vai ter o hermetista, vai ter, por exemplo, o Rosa Cruz, depois a gente vai falar. Você vai ter o alquimia, o cara que estudava alquimia. Então você vai ter diversas pessoas de correntes de pensamento diferentes. E um cara mas não tem uma dominante. Não existe. Não existe. Não existe, eles são todos isolados nesse momento. A gente tá 1300 com o Jacques de Molay morrendo, os templários foragidos e esses grupinhos se escondendo. Vários mini grupos para não morrer. Para não morrer. O objetivo deles era não morrer e continuar existindo. Continuar existindo e como é que progredindo na ciência dele. Tentando continuar os estudos e progredindo. Como é que eles cresciam? Tipo, eu tenho um matemático aqui, tipo, a igreja mandou matar outro matemático. Os caras iam lá e sumiam com o cara. Entendi. Protege o cara. Só que os dois matemáticos começavam a ficar escondidos juntos. E aí os caras começavam a trocar ideia. Entendi. Então, o Isaac Newton foi um grão-mestre da maçonaria, para ter uma ideia de como você a coisa tem grandes vultos, né? Você tem, por exemplo, atualmente, né? Vários alquimistas, pensadores de diversos momentos. Não, mas vamos falando em nomes... Shakespeare. Você pega os presidentes dos Estados Unidos na atualidade mais, você vai ver que... Os antigos, né? Quem, por exemplo? Washington. Os Founding Fathers. Todos eram Você vai ver os próprios Estados Unidos, Jefferson. A estrutura do país foi Benjamin Franklin, totalmente definida ali. E vamos falar que é Illuminati, então, eu vou falar não sei se agora a gente vai entrar nessa parte. Isso tá muito mais pra frente. Muito mais pra frente. Então vamos por época, vai. Eles ainda estão tudo separadinho. Quando é que isso ajunta? Em 1666. Daí o 666. Por quê? Incêndio de Londres. Pega fogo. 4 noites pegando fogo. Então Londres é reduzida a 5 dias e noites. Mas foi descoberta a causa? Funciona assim. As casas eram cobertas com palha, feno, coisas. E betume para manter o isolamento. Começa a pegar fogo uma casa onde o seu telhado é feno com betume. O que vai acontecer? Metade de Londres foi destruída. Catedral de São Paulo, 14 mil e tantas casas. Quantos mortos? Não se sabe. Por quê? Não existia registro de pessoas. Ainda hoje, o primeiro documento de um cidadão britânico, ou pelo menos de um inglês, pode ser a sua carteira de identidade, a carteira de habilitação ou o passaporte. Não existia documento, não existia registro de censo.
Tá? Censo populacional. Então, em 1666, destrói Londres. As guildas de pedreiros já eram. Nós estamos já na Idade Moderna. Acabou o feudalismo. Acabou. Não tem mais feudalismo. Que foi, aliás, a causa de ruína da maçonaria, o seu sucesso. Se você tem uma rota segura, para que eu vou ficar enclausurado dentro do meu feudo? Saio. Então, e o segredo maçônico perdeu o sentido. Por quê? O segredo da arte de construir passou, não falei nada. Do incêndio lá. Exatamente. Foi um negócio... Porque o pessoal vivia em feudo em parte pela proteção do 100% pela proteção. 100%. 100%. Porque por mais miserável que seja a vida de uma pessoa, a sobrevivência é maior. Claro. Fale para um suicida, quer se matar? Prende a respiração e morre. Não, o instinto de sobrevivência vai fazer com que a pessoa mantenha-se viva. Não vai morrer. Prendendo a respiração, não vai. Então, é preferível ter uma vida miserável dentro de um feudo do que sair e ser morto. Então essa vida tá mudando de uma estrutura feudal para outra coisa. Que foi o sucesso. Quando as rotas foram restabelecidas, as estradas foram reconstruídas, existiam outros lugares que se podia visitar, não fazia mais sentido o feudo. Que existia por conta dos cavaleiros templários, que eram os segundos e terceiros filhos dos nobres, porque só o primeiro herdava a terra. Então esse pessoal eram os nobres e virou um sucesso. Aí não faz mais sentido ter direito de vir. Se você olhar, por exemplo, os impostos que tinha no sistema feudal, era uma coisa terrível. E o mais punk era o mão morta. O que é? Mão morta é o seguinte: tem uma família, morreu um membro da família. Você vai chorar o membro da família e vai ter que pagar o tributo do rei ao rei, porque morreu um cidadão. Além de ter perdido, ainda tinha que pagar um tributo. Chora 2 vezes. Caramba. Então vamos lá. Mas pode olhar, mão morta, é sério. É sério? É sério, mão morta. E qual era a porcentagem total? Ninguém sabia, tudo analfabeto. Então, o vassalo, ele sempre estava devendo. Sempre. Por que não executa? Porque... para matar a galinha dos ovos de ouro, ou dos pequenos ovos de ouro, mantenha o cara na miséria, mas mantenha ele vivo. E ele vai continuar servindo o senhor feudal. Quando isso terminou esse ciclo e começa um outro. Aí vem o que o Deb falou, né? Tem que reconstruir Londres. E aí que eles chamam... Aí os tudo pedreiros. Que é pedreiro da Europa. Então esses grupinhos que estavam ali, eles vão todos para Londres. E aí eles ficam tipo 50 anos ali reconstruindo tudo, até 1717. Então Londres é uma cidade importante para a maçonaria. Metrópole. Assim, para a maçonaria moderna. Porque o começo, quando nasce a maçonaria? Perdida na noite dos tempos. Egípcio, sei lá onde, babilônico, vai saber. Não se sabe, é impossível determinar quem começa com essa história. Só que em 1717, em Londres, 4 lojas se reúnem. 4. Para reconstruir? Não. Que eram lojas maçônicas. Que se reuniam em clubes de jantar e falam assim, o objetivo era uma festa. Cada loja fazia uma festa solsticial, atendendo às tradições que existiam dentro da comunidade inglesa. Assim, por que não vamos fazer uma grande festa? Então vamos fazer um festão. Planejaram isso durante um ano, 1716. Em 1717 fundaram a Premier Grand Lodge, que é a loja dos modernos, passou para a posteridade com esse nome, é um nome pejorativo. E essa loja... Que é isso, Léo? É a Grande Loja Unida da Inglaterra. Caramba, era assim? Não, isso aí é uma foto. Isso é moderno. Isso é moderno, Então, isso é agora, atual. É agora. Mas é no mesmo local? Nada a ver? Não. Essa aí é na... Chama GLUI que a gente fala. Grande Loja Unida da Inglaterra. Grande Loja Unida da Inglaterra. Entendi. Não é uma quadra de basquete, é um monte de maçom reunido. Naquela época eram tavernas. Era tipo os nossos 4 numa taverna. As lojas têm nomes. Na época não tinha nome, era onde o pessoal se reunia. Tinha, por exemplo, o Ganso e a Grelha. Era uma cervejaria. A Coroa era uma cervejaria. Entendi. Então era a turma do Ganso e a Grelha, a turma de lá, e fizeram uma festa só. 4 fazer uma festa é uma coisa, os 4 se juntam, 4 corporações, digo. As 4 se juntam e fizeram uma festa. Quem dirige uma loja? O seu mestre. Quem dirige essa reunião? Bom, é um mestre, o mestre dos mestres,
o grão-mestre. Então, o sistema atual de maçonaria é ligado a associações que são chamadas de grandes lojas ou grandes orientes, onde existe um grão-mestre. E esse grão-mestre é o capo de Tuticape. Manda em todo mundo lá. Entendi. Manda sou, né? Cada loja é independente de definir o que bem entender. Essa é uma representação da... Essa é uma loja francesa. Francesa, seguramente. Né? Essa aí é século XVIII. E é interessante, ô Vilela, porque é o seguinte... A França é diferente da Inglaterra, tá? Porque na Inglaterra só pode homem, na maçonaria da França pode homem e mulher. Depende, né? Depende. Não, mas aqui veio da Inglaterra, mas a francesa Memphis Misraim, porque ela surge num momento diferente. A da Inglaterra, porque a pergunta que a gente mais recebe é por que não pode mulher na Inglaterra? Exato. É porque ele veio de pedreiro. Não, verdade, não pode. Não, pode. Pode. Por que não pode? Não, na Inglaterra, na França pode. Na GLUI não pode. Só que na Inglaterra existe uma maçonaria feminina. Mas aqui no Brasil não pode. Pode. Não existe, tem maçonaria feminina. Tem maçonaria feminina, tem maçonaria mista. Elas não se misturam, elas são como se fossem times de futebol diferentes. Mas é que nós vamos, depois a gente pode tentar explicar, né, porque às vezes é muito complexo essa parte, mas a questão de reconhecimento, aí já é outra coisa. Porque aí você vai ter, por exemplo, vinculados à GLUI, e assim tem determinações para que seja reconhecido pela Grande Loja Unida da Inglaterra. Então aí você vai ver que essas lojas que nós estamos falando, de reconhecidas, né, que a gente vai falar, elas só tem ali homem, né? Então ali só tem o homem. Então é por isso que muitas vezes pinta, mas não tem mulher na maçonaria? Tem mulher. Tem, entendeu? Tem sim. Mas não vai ter isso daí que a gente está comentando aqui agora sobre reconhecimento.